guiando sobre ela. Eu preciso mostrar para a minha igreja que eu estou no controle e no comando dela. Eu preciso falar para a minha igreja que eles têm que continuar confiando em mim e não nos homens. Uma igreja que era próspera, uma igreja que tinha os melhores dons. Se nós observarmos no capítulo 12, 13, ele fala sobre os dons espirituais, sobre a igreja de Coríntios. Era uma igreja rica espiritualmente, era uma igreja rica financeiramente, tinha os melhores dons daquela igreja. Ali os judeus se convertiam, os ímpios se convertiam, a igreja crescia. Mas em determinado momento, a partir do capítulo 3 de 1 Coríntios, a gente vai começar a observar, a igreja começa a ter seus primeiros sinais de fraqueza. Começou por onde? Dissensões. Dissensões. O diabo ama a vaidade. Deus odeia dissensões. Deus odeia contendas. Deus odeia divisões. Está lá em Provérbios. A primeira queda da igreja de Coríntios começou ali em dissensões. Depois de saber quem era de quem. Você é de quem? Você é de quem? Você é de quem? E a igreja de Coríntios começa a ter uma queda. E Paulo, quando percebe isso, Paulo começa a trazer o quê? Para aquele povo. Gente, vamos voltar lá no deserto. Quando Moisés tirou o povo do Egito. Vamos voltar lá. Nós estivemos debaixo de milagres de Deus no deserto. O Senhor fez grandes milagres em nossas vidas no deserto. Deus nos protegeu debaixo da nuvem e da coluna de fogo, que é a presença de Deus no deserto. Começa a trazer aquela igreja a lembrança lá de trás. E o que Paulo está querendo dizer para nós hoje? Que precisamos trazer a lembrança do primeiro amor. Precisamos trazer a lembrança de quem nós éramos antes do momento que estamos passando. Precisamos lembrar que se não colocarmos o Senhor nosso Deus em primeiro lugar, em tudo que viemos fazer, em tudo, as decisões que vamos tomar, nós estamos propensos a uma guerra. Uma vez perguntaram para mim: pastor, você não acha que o senhor está indo longe demais, não? O senhor está orando para pintar a igreja, para escolher a cor da igreja? Uma igreja que a gente ia pintar. E eu conversei com alguns dos membros, falei assim: o senhor falou que ia orar para escolher a cor da igreja? O senhor acha que não é exagero, não? Eu falei: de quem é a igreja? De Deus. Então eu tenho que perguntar para o dono. Vou perguntar para quem? Para você? Vou perguntar para ele: que cor que o senhor quer que eu pinte a igreja, Senhor? E o Senhor começou a me mostrar a mesma cor várias vezes. Eu falei assim: é aquela cor. Trouxe a cor, todo mundo gostou. Mas a igreja de Deus, eu vou perguntar para quem? Vamos pintar aqui, eu vou perguntar para quem? Vou perguntar para o Senhor. Mas é para pintar, gente, coisa boa. Não. É tudo, Deus. Tudo que nós viemos fazer em nossa vida, direção do Senhor. Tudo, direção do Senhor. Ao verso 12: aquele, pois, que está em pé, cuide tudo. O povo começou a folgar, levantou-se para fazer festa, construiu um ídolo porque Moisés estava demorando. Não, Jesus está demorando, eu vou ali dar uma voltinha, já volto. Jesus está demorando, eu vou à igreja só domingo. Jesus demorando, eu não preciso orar. Jesus não vai voltar agora, não. De manhã eu dei uma ilustração aqui na Escola Bíblica Dominical e eu sou fã da PIB de Curitiba. A gente vê os cultos de domingo, de quarta, a gente vai lá no YouTube e assiste. Eu sou muito fã daquela igreja e aquela igreja me inspira muito. O relógio da igreja, quando você entra na igreja, o culto começa às 10 horas, é um relógio digital.
10 horas. São 4 cultos de domingo. 10 horas começa o culto. Quando você sai, é 8 horas. Mas como é isso, pastor? Eles botam 10 horas e vem retroagindo até chegar a 8 horas. São 2 horas de culto. Então o culto termina às 10 e começa às 8. Mas na Bíblia de Curitiba é de trás para frente. É o relógio de Deus. Ele está vindo assim. Ele está vindo assim para nós. Nós achamos que ele está indo assim. Ele está vindo assim. Os tempos estão encurtando. Cadê o Natal? Falamos tanto de Natal aqui, né? Aqui. Já estamos já indo para Carnaval, março. Remindo o tempo. Esse é certo que me fala em memória. Deus está remindo o tempo deles. Então aqui eles começaram a folgar, fazer festa, fizeram bezerro de ouro, foram dançar, pular, comer, beber. E nós, será que nós não estamos folgando demais, não? Será que nós não estamos atrás de manjares que não agradam o Senhor? Não estou dizendo com isso que a gente não deve fazer nada. Não estou dizendo com isso que a gente deve esquecer. Virou crente, acabou o mundo. Acabou aquilo que o mundo oferece. Mas nós podemos continuar sendo crentes, sim. Sair normais, comer uma pizza, um refrigerante, não lembrar. Se quando for comprar uma pizza gigante, aquela grandona, compra a menor e o que sobrar doa para missões, tá? Que é muito importante. Quando for comprar uma Coca-Cola, ao invés de comprar Coca-Cola, compra um Toby e o que sobrar doa para missões. Porque faz mal do mesmo jeito, né? Tanto faz um quanto o outro. Então, Coca-Cola ou Toby é a mesma coisa, né? O que sobrar doa para missões. Não quer doar para missões, pode doar para a gente assim, como missionário. Então, queridos, não vou deixar que a gente vai deixar de fazer as coisas, não é isso. Mas a vigilância tem que ser ao extremo. E como a gente combate isso? De que forma nós vamos combater isso em nossas vidas? Aqui eu tiro a primeira lição para as nossas vidas. No capítulo 4 de Mateus, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E se nós observarmos o que acontece nesse capítulo, coisas aqui interessantes que o Senhor traz para as nossas vidas, a primeira lição que a gente aprende aqui é que não temos como ficar de pé sem a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, aprender na palavra de Deus. A gente tem tido aulas aqui, queridos. Eu estou apaixonado pelas aulas com o irmão Rosel. Eu tenho uma mente maravilhosa, graças a Deus. Eu lembro, a minha esposa falou, já falou comigo, eu preguei em tal lugar assim, eu falei, foi na igreja tal, assim, tu pregou essa mensagem. Ela, meu Deus, sério, foi sério. Eu lembro de mensagens que eu preguei há 5, 6 anos atrás, mas a mente desse filme é privilegiada. E o que a gente está aprendendo aqui na escola bíblica, nós temos recebido alimento sólido. Não tem como, queridos, é você receber esse alimento e ficar desnutrido depois. Então a primeira lição que nós tiramos para que nós não venhamos a cair é estar firmado na palavra do Senhor. Quando Jesus foi tentado, o diabo fala para ele aqui, ele porém diz, depois de Jesus passar 40 dias, 40 noites no deserto, imagina, ele pegou Jesus na fraqueza dele, sede, fome, calor, frio. Jesus devia estar sujo, não sei, porque a Bíblia não fala se tinha algum riacho para ele tomar banho, não fala nada, só fala isso. Então o inimigo vem no momento da maior fraqueza de Jesus. Ele diz aqui, a primeira coisa que ele fala, se tu és Deus, filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha o que ele responde para o inimigo, para o diabo.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aonde você encontra essa passagem na Bíblia? Deuteronômio capítulo 6, verso 8. Nem só de pão viverá o homem. É Bíblia. Eles têm lascou Bíblia em cima do inimigo da alma dele, que veio tentar. E ele diz aqui que se você lança aqui, então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Se tu és filho, lança aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Quem está falando isso? O diabo. Quem está citando aqui? Salmo 91. Olha como é que ele conhece a palavra. Mas Jesus vem e fala: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. Palavra. E no final, o diabo fugiu dele. Não teve queda de braço, não teve sai dele, eu te repreendo em nome do meu Pai. Não, foi palavra de Deus. Então nós temos que comer esta palavra, estudar a palavra de Deus. Às vezes a pessoa fala: eu li a Bíblia não sei quantas vezes. Eu nunca li a Bíblia toda. Eu não vou conseguir guardar nem 10% dela. Mas o que eu preciso saber, eu mergulho nos livros, eu mergulho na Bíblia, eu vou lá pesquisar, eu vou estudar para ter entendimento daquilo que o Senhor quer falar para a minha vida. Eu leio capítulos inteiros, estudo aquele capítulo, porque a palavra de Deus vai me dar alicerce, vai me dar solidez na minha vida. Então a primeira lição que nós tiramos para nós não cairmos é a palavra do Senhor para a nossa vida. Dia e noite, como está escrito lá em Josué: medita nesta palavra, não aparte o livro da lei, dia e noite, medite a palavra de Deus. Medite a palavra de Deus. Não quer, quando for sair, Bíblia no celular, sentou, vai no médico, abre o celular, ao invés de jogar, ver alguma bobagem, lê a Bíblia no celular. Foi para cima de alguma coisa, lê a Bíblia. De repente alguém olha, não sei, crente, oportunidade de pregar a palavra para alguém. É a palavra de Deus que vai te manter de pé. Sempre é ela que vai te manter de pé, porque você vai buscar através do conhecimento que o Espírito Santo te dá o alicerce que você precisa. A segunda lição que nós tiramos nesse texto, no verso 7, que diz, quando falamos de idolatria, de moralidades, nós vamos até a 2 Samuel, no capítulo 11, verso 2. O que aconteceu aqui? O povo de Israel estava onde? Na guerra. A arca de Deus, que é a presença de Deus, estava onde? Na guerra. E onde estava Davi? Em casa, dormindo, passeando, olhando as estrelas, indo no terraço. De repente, num dia ele chega no terraço. Quem que ele olha? Uma mulher. Devia ser uma mulher muito bonita, para saltar os olhos do rei. Ele tinha mulher que ele quisesse. Então ele colocou o olho sobre aquela mulher. E a palavra de Deus diz, lá em 2 Samuel, diz: e Davi viu aquela mulher. Os olhos. Davi foi tentado pelos olhos. E Davi viu aquela mulher formosa, bonita, se banhando ali. Por quê? Porque estava sem fazer nada, estava à toa. O povo estava guerreando a sua guerra. A presença de Deus estava na guerra juntamente com os seus cavaleiros, os seus soldados, os seus guerreiros. E ele estava sem fazer nada, ele estava desocupado. Davi estava desocupado, a sua mente vazia. Mas os seus olhos brilharam quando ele viu aquela imagem. Nossos olhos são a janela do nosso coração, da nossa alma. Você já viu aquela... Eu tenho um exemplo desse na minha casa. Esposa não gosta que eu fale isso não, mas eu falo.
ela fala assim, amor, vou ir no mercado. Eu brinco com ela, tu vai comprar melancia. Quando eu falo para ela que ela vai comprar melancia, é porque ela vai comprar uma coisa, vem com um monte. Ela, não, vou comprar melancia não. Mas sempre quando ela chega com melancia, com a bolsa cheia. Porque o meu maior inimigo são as gôndolas do mercado. Ela perde, ela fica assim, ó. Ela chega a ficar assim, encantada, assim, parada. Por que você está olhando? Não, estou só vendo. Não vai comprar nada, estou olhando para quem então, pelo amor de Deus. Pode ir embora, me deixa sozinha. Os olhos dela é a janela do meu bolso. Ela vai comprar uma coisa, gente. Gasta 2, 3 horas, vai outro cabo. Não, porque é assim, desse jeito. Não é. O pior de tudo são os descontos que ela vai atrás. Se tiver um negócio que custa R$10, 29 centavos, ela achar por 28, ela vai lá e troca. É desse jeito. As janelas da alma são nossos olhos. É desse jeito. Então, às vezes, você vai para algum lugar, vai comprar algo que você precisa, e às vezes você se endivida porque você viu algo que não precisava. Você acaba comprando e depois você fica desesperado para pagar. E assim aconteceu com Davi. A primeira queda de Davi foi porque os olhos dele viram. E colocou seus olhos em Batseba. E aí foi a queda de Davi. Então os olhos são a janela da alma. A consciência dos olhos faz com que a gente caia. A gente chega na igreja, ao invés de entrar para olhar para Cristo, a gente olha para tentar encontrar alguma situação que não nos agrada, para depois falar para um, falar para outro, conversar com um, conversar com outro. Você viu aquilo, você viu aquilo? Nossa, você viu aquela irmã? Você viu aquela irmã cantando? Você viu aquela irmã? São a janela, nossos olhos, que nos traz uma queda. Então Mateus fala para nós, em 6:22, não me memória, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Todo dia faço um exame de vista diante do espelho. Senhor, me dá olhos bons, me dá olhos bons, para que o meu corpo seja luz. Não permita que eu olhe nada que não seja olhar para ti. E aquilo que eu ver, eu falo com a pessoa certa. Se eu ver algo que não está agradando, algo que está destoando da casa do Senhor, eu pego aquilo e leve com amor, com carinho, a pessoa certa e fale para ela. Irmãzinha, você dizer isso. Com amor, exortar com amor. Exortar com todo o amor do coração. Ajudar e não piorar a situação. Nós trazemos para nós a terceira lição sobre a idolatria. Mas a gente não adora ídolos, pastor, a gente não adora imagem, mas adoramos tantas coisas. Às vezes pior do que imagem. Adoramos o celular, né? Hoje em dia, então. Perdemos quanto tempo diante do celular? Perdemos quanto tempo diante da televisão? Tem gente que põe a sua idolatria até mesmo no pastor. Se o pastor sai da igreja, sai todo mundo atrás, porque ele não está ali por de Cristo. É como eu falei há pouco, o pastor caiu, mas a igreja não caiu, ninguém foi atrás dele, ninguém saiu, a igreja permaneceu fiel. A igreja permaneceu fiel. E muitas vezes a gente coloca o nosso pastor como ídolo e não Jesus. E não Jesus. Nós temos um amigo mesmo, gente, nossa, uma bênção aquele homem. Mas ele idolatra um pastor de tal maneira que é coisa terrível. Coisa terrível. Isso é idolatria também. Não é só idolatrar a imagem, não. É você adorar aquilo que te prende, te afasta do Senhor. Hoje, dentro da tecnologia, nós estamos vendo aí, nós estamos nos afastando cada vez mais das coisas de Deus.
dedicado o celular para a igreja com o intuito de ler a Bíblia, olhar um hino e tirar uma foto. Eu acho legal divulgar a obra de Deus, eu acho muito válido isso. Postar o que a igreja está fazendo, isso é importante, sim. Aí, de repente, ele fala assim: ninguém está vendo, vou dar uma olhadinha no meu WhatsApp. Aí Jesus está vendo. Isso é idolatria. Isso, então. Você adorar seu emprego. Não, meu trabalho, aquilo para mim é tudo na vida. Colocar em primeiro lugar na sua vida. Colocar em primeiro lugar na sua vida. Então nós precisamos. Então nós estamos aqui, nós precisamos que nessas missões que nós estamos tendo hoje com o Senhor Jesus, e para que nós tenhamos o embate com o inimigo das nossas almas através da palavra. Fugir da aparência do mal, que o nosso corpo seja luz, cuidar da concupiscência dos olhos. Fugir da idolatria, da imoralidade. Aquele que se assenta à roda dos escarnecedores, Salmo 1, não é isso? Nós vemos aqui um texto maravilhoso que a gente encontra em Daniel 1, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou deportado aqueles homens, os jovens, e aqueles jovens chegaram e foram separados pelo eunuco para participar do banquete do rei. Você imagina as iguarias que não eram naquele banquete do rei. Mas Daniel chega para ele, Aspenaz, e fala: assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias de Babilônia. E ele fala para Aspenaz: nós não queremos a comida do rei, mas eu não posso fazer isso, porque se eu apresentar vocês diante do rei, raquíticos, magros, quem vai pagar sou eu. Não, experimente nos 10 dias, com água e legumes. Eu não quero o banquete do rei. O Aspenaz fez isso, deu a eles água e legumes. Daniel 1, verso 8. Depois de 10 dias, quando Aspenaz chegou e encontrou aqueles jovens bonitos, formosos, robustos, que saltou os olhos quando ele viu aqueles jovens tudo bem corados. Porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tinha a presença de Deus na vida deles. Eles entraram em Babilônia com a presença de Deus na vida deles. Eles não caíram em Babilônia como os outros caíram, que se contaminaram, adoraram até os deuses da Babilônia, se misturaram com as mulheres da Babilônia, os homens, as mulheres se misturaram com os homens da Babilônia. Mas Daniel e os seus 3 amigos desejaram do seu coração e não se contaminar com os manjares e as iguarias do rei. Lá na frente do capítulo 3, a estátua de ouro, o sacerdote fala: o Senhor não mandou todo mundo se prostrar? Mandei, mas tem 3 ali que não se prostraram. Quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Toque de novo. Não precisa não, rei. Nós não vamos nos prostrar, não perde teu tempo não, tocando música não. Nós não vamos nos prostrar diante da estátua. É a confiança no Deus vivo, é a confiança no Deus de Israel. Por que nós hoje caímos em ciladas do inimigo, se nós temos um Deus que foi ontem, hoje e será eternamente em nossas vidas? Porque permitimos que o inimigo traga ciladas em nossas vidas, faça com que nós erramos na nossa jornada, na nossa caminhada. E ali foi provado mais uma vez que é através da palavra de Deus. E Deus fala para mim e para você hoje: fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. E aí eu apresento tudo isso para vocês.
Mas qual é o que devemos fazer, além de meditar na palavra do Senhor? Além de fugirmos da aparência do mal? Além de estarmos fortalecidos na nossa carne através dos nossos olhos? Deus fala para mim e para você nesta noite: a oração. A oração é o maior antídoto para que tudo isso não sobrevenha sobre nossas vidas. Você não consegue ler a palavra se você não orar. Você não consegue viver longe da aparência do mal se você não orar. Você não consegue ser uma pessoa melhor onde você mora, onde você trabalha, onde você congrega, se você não orar. Esse amor de ciência fala para nós: orai sem cessar. Jesus fez 40 milagres. Existem 3 milagres que Jesus orou. Quando ele chegou a Lázaro, ele olhou para os céus e agradeceu ao Senhor. Quando ele foi multiplicar os pães, ele levou aos céus e deu graças. Quando ele foi multiplicar os pães, ele levou aos céus e deu graças. Quando ele foi para a cruz do Calvário, ele entrou no Getsemane e orou. Mas dos 37 milagres que Jesus fez, nenhum deles Jesus orou. Nenhum deles: Senhor, pode me curar? Posso, está são. Senhor, meu filho está endemoniado. Está bom, vai lá. Senhor, manda uma palavra que meu servo será curado. Já está bom. Menino, levanta. A mãe pega o menino morto. Tu não vê passagem na Bíblia fala assim que Jesus orou. E Jesus não, sabe por quê? Porque Jesus tinha reserva de sobra. Jesus tinha reserva. A sua botija estava cheia. Ele orava instantemente. Ele orava e se reservava para orar. Ele ficava sempre cheio de oração dentro de si. Ele orava direto, ele ia para o monte, ele se separava, ele subiu o monte, ele estava sempre orando. Porque no momento que o inimigo se apresentar diante de você, você somente vai falar: sai em nome de Jesus, e acabou. Porque você está cheio, você está com reserva, você está com a unção, você tem o poder recebido na tua vida através da oração. Através da oração. Não tem inimigo que fique na tua presença. Não tem inimigo. Nós fomos num culto, eu preguei até nessa igreja sobre as 10 virgens. E no final do culto, uma irmã lá endemoniada caiu. E foi um pastor para cá, outro para lá, um aqui. E eu fiquei de nada, eu era convidado. Eu falei: convidado, a minha esposa tem uma mania de falar, que sapo de fora não pula nem coacha. E eu fiquei lá esperando. Tem pastor aí, tem todo mundo, dirigente. Eu fiquei quieto no meu canto. E aquela irmã, o nome dela, até o nome da minha filha, Bianca, aquela moça jovem, e lá endemoniada, e todo mundo. Eu falei assim: pastor, posso falar com ela? Pode. Eu fui lá e falei assim: essa casa não é tua, sai em nome de Jesus. Ela levantou e ficou de pé. Qual é o teu nome? Ela: Bianca. Ela vai dar água a ela e ora por ela. Porque você está cheio, você está transbordando, você tem reserva demais. Agora, quando você não tem reserva, você está fraco. Quando você não tem reserva, você se sente fraco. Você fica até com medo de chegar perto. Mas quando você tem reserva, não há ninguém que resista ao poder de Jesus na tua vida. Na tua vida. Através da oração. Elias, quando chegou diante de Acabe, sobre a minha palavra, olha que ousadia, olha que homem ousado, sobre a minha palavra não choverá. 3 anos e meio, ainda falou meio, podia falar só 3 ou 4, não, 3 anos e meio, não choverá, sobre a minha palavra. Aí se você for lá em Tiago, capítulo 5, 17, vai dizer o quê? E Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas Elias orava insistentemente. Elias tinha reserva,
quando aqueles 50 homens foram atrás de Elias no monte. Homem de Deus, desce que eu vim te buscar. Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. E caiu na hora e matou aqueles 50 soldados. E foi 2 vezes isso. No Carmelo, Elias separou o povo de Israel do povo de Acabe, de Jezabel, fez um lago, separou, construiu um altar e falou: o Senhor mandou fogo do céu quando Elias falou com Deus. Aqueles profetas se detalharam, se rasgaram, gritaram, pularam. Ele falou somente com Deus. O fogo desceu e conseguiu voltar. E isso quando nós estamos com a nossa perguntaram para Poianchu, por que a igreja de vocês cresce tanto? E Poianchu falou, sabe por quê? Porque enquanto nós aqui estamos orando, vocês estão fazendo festas. William Booth, o criador do Exército da Salvação, as pessoas chegavam para ele e falavam assim: William, já fizemos de tudo, William. Já pregamos, já oramos, e a gente prega a palavra e ninguém se converte. O William falou assim: experimente chorar na presença de Deus. Experimente chorar na presença de Deus. Rasgar seu coração, abrir sua alma para Deus. Queridos, não pense que nós somos superiores. Não pense. Hoje nós estamos aqui. Amanhã pode chegar uma notícia: fulano caiu, pastor Paulo caiu. Sabe quem pastor? Caiu. Nós não somos super crentes, queridos. Nós temos que andar com Cristo. Não é nem 24 horas não, querido. É 25, 26, 28 horas. Andar com Cristo todo o tempo no nosso coração. Meditar na palavra do Senhor dia e noite. Cuidar dos nossos olhos, daquilo que nós estamos vendo. Cuidar do nosso coração. E para finalizar, eu falo para vocês hoje, um dos mais antigos, está em Provérbios 4, 23. Cuide do seu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Cuide do seu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. O irmão, hoje na escola dominical, ele está aí, o Wellington, contou um fato que aconteceu com ele.